dá muita sede, que é o nervosismo. Então eu vou beber bastante água. Na Bíblia, há vários nomes de mulheres, mas tem um nome de mulher que não foi cantado nessa tarde. Nós cantamos nomes de várias mulheres. E se vocês olharem na mesa de vocês, cada mesa tem um nome de mulher. Mas tem um nome de uma mulher que quando nós ouvimos, nós sentimos uma coisinha assim diferente. Quem arrisca dizer que mulher da Bíblia é essa? Eva. Eva. Muitas vezes a gente fala assim, a culpa é da Eva. Por isso que eu tô aqui passando roupa, lavando, passando. Deixa essa Eva comigo. Quando eu chegar lá no céu, eu acerto as contas com ela. Obrigada. Quando eu chegar lá no céu, eu acerto as contas com ela. Se eu fosse Eva, eu não tinha comido aquele fruto. E eu te digo, não mesmo. Você teria feito algo muito pior. Na teologia tem um estudo que explica que a criação de Adão e Eva foi a melhor de todas escolhidas por Deus, sendo Ele onisciente. Quando Deus criou Adão e Eva, o próprio Deus passeava pelo jardim explicando as coisas do mundo para eles, um mundo no qual ainda não havia pecado. E dentre os ensinamentos que Deus dava a eles, ele dizia: essa árvore, a árvore da vida, tem o fruto proibido. Se vocês comerem ele, vocês morrerão. Creio eu que antes deles pecarem, Eva olhava para o fruto e ele era agradável aos olhos, mas ela não o desejava. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 14, assim: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Não duvidando da capacidade intelectual de Eva, como ela se deixou enganar pela serpente. A serpente, por sua vez, era astuta e aguçou na Eva um sentimento novo que ela não tinha experimentado antes. A serpente disse para ela: se você comer esse fruto, você não morrerá. Você ficará conhecendo o bem e o mal, assim como Deus. Mas vamos aplicar essa história no nosso cotidiano. Eva foi e experimentou o fruto e deu fruto para o seu marido. A moralidade nos dias de hoje, do que é certo e o que é errado, todas nós sabemos. Mas por ora vem a serpente, que hoje podemos dizer ser as redes sociais, as más influências, e dizem assim: faça isso, faça aquilo, toque naquilo, faça isso, liberte-se, ninguém está vendo. Seja livre, busque a felicidade aqui e agora. Afinal, Deus não é amor? E acontece que Deus é amor, sim, mas também é 3 vezes santo, justo, misericordioso, onipotente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas, ele vê todas as coisas. Mas então será que ele não viu que Eva estava sendo tentada? Sim, ele viu. E o que ele esperava que Eva fizesse quando cometeu aquele erro? Creio eu que se Eva tivesse se ajoelhado e assumido a culpa, Jesus não teria pagado o preço por esse pecado. Mas quando Deus perguntou para Adão: por que você comeu do fruto? Ele disse: foi a Eva, foi a mulher que tu me deste. Então ele perguntou para Eva: por que você comeu do fruto? E a Eva disse: a culpa é da serpente, ela me enganou. E a serpente, por sua vez, era o anjo caído, conforme diz Apocalipse, no capítulo 12, do verso 7 ao 9, que diz assim: houve então uma grande guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam
o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada de Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Sabendo disso tudo, então por que Deus criou a mulher? Deus nos criou para nós não sermos covardes. Ele nos criou para o adorar. Na Bíblia está escrito que por Ele, para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu imagino Eva de joelhos pedindo perdão para Deus: Senhor, me perdoa, eu não queria ter feito isso. Mas ela não fez. Ela não se arrependeu daquele ato que ela tinha cometido. E então vieram as consequências daquele pecado. E eu quero que você reflita agora sobre os erros que você comete. Sabendo que você está errando, o que você faz? Você passa o pano por cima? Ou você se ajoelha na presença de Deus? Não necessariamente de joelhos, mas mostrando o coração prostrado a Deus. Senhor, me perdoa pelo erro que eu cometi. Tantas vezes isso é esquecido de se fazer. E o mesmo Deus que passeava no jardim do Éden é o mesmo Deus que anda e conhece os nossos corações. Vai muito além. Ele conhece os nossos pensamentos, sonda os nossos corações. Porque Ele é onipotente e onisciente. Mas hoje eu não quero te deixar com medo de um Deus que vê tudo e está aqui para te condenar. Não. Ele é sim misericordioso, justo e amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu te pergunto, por que é que você está aqui hoje, agora, nesse chá? Será que você veio apenas por um encontro social? E eu te digo que não. Você veio aqui porque Ele te trouxe. Porque Deus tem um propósito para cada uma de nós, mulheres. E Ele te espera para que você confie nele, confesse a Ele todos os seus pecados. E Ele vai te transbordar do amor que só Ele pode te dar. Eu li um livro que se chama O que Deus Diz sobre as Mulheres, de Kathleen Nielsen, que relata sobre vários pregadores que, no decorrer dos anos, sussurraram nos ouvidos das mulheres uma imagem vaga e sombria de Deus, de um Deus que dá medo. E muitas vezes, muitas mulheres se afastaram de Deus, de ouvir a sua voz, e foram buscar a voz no mundo, na sociedade, que diz: seja livre, liberte-se, seja feliz aqui e agora, não seja dominada por ninguém. Porque Deus é mau. Mas Deus é mau? Não, Ele não é. O que acusa a mente, a consciência, não é Deus. O que nos acusa é o pecado. Mas quem liberta não é o pecado, é Deus. Acontece que às vezes, por não querer ouvir a voz de Deus, nos afastamos da presença dEle. Mas a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela nos corrige. E se confessarmos nossos pecados a Ele, o seu amor preenche todo o buraco que o pecado causou dentro de nós. Todo o vazio que foi deixado pelo pecado é preenchido pelo amor de Deus. Não queira viver de consequências do pecado, assim como Eva viveu, porque Eva teve consequências do pecado dela, que eu vou ler com vocês, que está em Gênesis, no capítulo 3, do verso 13 ao 16, que diz assim: o Senhor Deus perguntou então à mulher: o que você fez? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens.
Sobre o seu ventre você rastejará, e de pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Ela lhe ferirá com a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Abrindo aspas, só lembrando aqui, que essa inimizade que ele está falando aqui da serpente com a mulher, não é aquela tribulosa lá que trabalha com você, aquela cobra que te ensina. Não, essa aqui é Satanás. Brincadeira da parte, Deus declarou à mulher: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Consequências que sofremos até os dias de hoje. Mas tem uma outra mulher na Bíblia que errou, mas se arrependeu. Quem foi? A mulher que errou e se arrependeu. Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Foi Sara. Sara, antes de chamar Sara, se chamava Sarai. Ela era estéril, casada com Abrão, que depois foi Abraão, e Deus tinha dado a promessa para eles: vocês terão um herdeiro. Sara não foi enganada, ela já tinha recebido a promessa, mas ela foi astuta como a serpente no jardim. Ela persuadiu Abraão, e Abraão se deixou ser enganado e se deitou com a sua serva Agar. E na mesma medida que houve consequências lá no jardim do Éden, também vieram consequências ao erro de Abraão, pois ele teve um filho com a serva, e um filho depois chegou com a Sara. Sara olhava para as circunstâncias e pensava: é impossível, Deus falou que eu vou ser mãe, mas como? Sou idosa, já não tenho mais ciclo menstrual, é impossível aos olhos dos homens, mas nada é impossível para Deus. E as consequências vieram a Abraão. Está escrito lá em Gálatas, no capítulo 4, verso 22, assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de um modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso aqui é usado como ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão, que é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe. Tantos erros poderiam ser evitados se Sara tivesse apenas crido e esperado a promessa de Deus acontecer. Aplicando a nós hoje, o que temos feito para ajudar a Deus? Temos sim responsabilidades a serem feitas, mas a palavra de Deus diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Nós temos que obedecer o que Ele nos diz através da palavra que já está dita na Bíblia. Nós poderíamos ficar aqui a tarde toda falando de várias mulheres que erraram e que mulheres que tiveram bons exemplos para nos seguir. Mas eu vou falar de uma última mulher, que a Bíblia nem relata o seu nome, que é a esposa de Noé. A esposa de Noé. Naquele tempo, onde não havia chuvas torrenciais, Deus chama Noé e diz para ele: construa uma arca para salvar os animais e a sua família. Pensa bem, que loucura era essa missão. Noé levou 120 anos para construir uma arca para salvar os animais. Imagina só se Noé fosse casado com Eva ou com Sara. O que teria acontecido nessa arca? Acredito que ia ser assim, ó: não, o boi entra, a barata não, o cachorro entra, não, o sapo não entra.
E ela foi fiel. Uma mulher anônima que foi fiel ao propósito de Deus, salvou toda uma geração de animais e a sua família. E uma nova nação nasceu a partir daí. Será que Sara e Eva esperariam 120 anos por uma promessa? Será que você está disposta a esperar o tempo que for pela promessa de Deus? Olhe para essa mulher que foi fiel a esse propósito, a missão que foi dada ao seu marido. O que nos impede de ser como uma mulher dessa, cheia de fé? As redes sociais, ficamos muito tempo imersas, nos alimentando e enchendo o nosso vazio, tentando preencher aquilo que não tem lugar. O lugar vazio que está dentro de nós, somente o Espírito Santo pode preencher. E quando preenchido, transborda, e por onde você passar, algo diferente acontece. Para a gente concluir, não seja como uma Eva. Eva se deixou ser enganada. Ela sabia que não podia comer o fruto e comeu. Quantas mulheres hoje sabem que não pode mentir e mentem? Sabem que não podem trair, mas traem. Sabem que não pode enganar, mas enganam. Não seja uma Sara. Sara se cansou de esperar a promessa de Deus e quis ajudar os planos que Deus tinha para a família dela. Se Deus te deu uma promessa, não se canse, confie e espere, porque não cai uma folha da árvore se Ele não permitir. E para aqueles que creem que Jesus é o único Salvador, já existe uma promessa, a promessa que Ele virá, em breve voltará. As circunstâncias, o mundo, as redes sociais dizem ser impossível, mas não há nada impossível para Deus. Jesus vai voltar e nos buscar. O que estamos fazendo para esperar a volta dele? Do que estamos nos enchendo, preenchendo esse vazio do quê? Quando ele vir, o que será que você vai estar vendo no seu celular? O que será que você estará fazendo, achando que ninguém está vendo, mas Ele está lá, olhando o que você está fazendo? Olha o exemplo da esposa de Noé. Ela acreditou na promessa de Deus e esperou o tempo impossível, mas toda a sua família foi salva. Queira ser uma mulher transformada, cheia do poder de Deus, porque Ele nos criou para a sua glória e adoração. Que Ele encontre em nós um coração de carne, sensível à palavra de Deus, que possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Ele pode transformar a sua história, Ele pode transformar a sua vida e fazer nova todas as coisas. O tema desse chá é espelho, espelho meu, que mulher sou eu? E eu queria mudar essa frase para a seguinte: Deus meu, que mulher sou eu? Quando você se olha no espelho, o que você vê aqui? O que deveríamos ver ao olhar ao espelho é Jesus Cristo, porque Ele nos comprou, nos lavou e nos deu novas vestes. Se você olha para o espelho e não vê o reflexo de Cristo na sua vida, você precisa mudar. Você precisa falar para Ele: Senhor, eu não consigo ver você em mim. Senhor, eu estou aqui, troque as minhas vestes. Eu preciso de Ti, me transforma de dentro para fora. Porque Ele nos deu novas vestes. Ele morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E nos deixou uma promessa que nós não estaríamos sozinhos, porque Ele enviaria o Consolador. E o Consolador veio, é o Espírito Santo. E nós somos templo, morada desse Espírito Santo. Se olhamos para o espelho e não vemos o Espírito Santo em nós, o que Deus está vendo de nós? Qual é o nosso testemunho? Queira ser transformada, deixe todo o pecado para trás, confesse a Deus: Deus, eu não consigo, me liberta, eu preciso de ajuda.
Ele está ali do seu lado e Ele vai te ajudar. Ele vai te dar força para vencer o pecado que às vezes está tão impregnado em nós, que é isso que exala, ao invés de exalar o amor de Deus. Queria chamar as meninas aqui, nós vamos cantar mais uma vez, que eu quero ser uma mulher transformada, cheia do poder de Deus. E eu queria que vocês ficassem sentadas e refletissem, façam essa pergunta para vocês mesmos: Deus meu, que mulher sou eu? Será que eu preciso de um encontro, de um renovo, de voltar ao primeiro amor e experimentar as boas novas do Senhor? Agora é o momento. Você não veio aqui apenas para um encontro social, você veio aqui para se encontrar com Deus, porque foi Ele que te chamou até aqui. Feche os seus olhos e medite